Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e hoje já é quinta-feira, semana voando, assim como o nosso Fogão, que venceu ontem. Ontem tomamos um susto, né, digamos assim, mas vencemos de virada no Newton Santos pela Sul-Americana. Já vou falar sobre o jogo. Antes eu quero comentar, já que ontem foi, né, o final da janela, eu sei que vocês ficam aí ansiosos, né, por notícias de contratações, enfim, deixa eu até ajeitar aqui a bandeirinha do nosso fogão. Seguinte, galera, o TF trouxe a notícia, não é o reforço que a gente estava esperando, aquele jogador ali de primeira prateleira, enfim. Mas, de qualquer maneira, foi até curioso, né, a forma que saiu a notícia de que ano que vem, tá, não é para agora, teremos um jogador Emerson Urso. E eu vou confessar para vocês que quando eu vi a notícia, assim, rapidamente ali no Instagram, eu pensei que era o Júnior Urso, né, o jogador que atuou no Corinthians, mas é o Emerson Urso. E aí eu fui lembrar que ele foi destaque do Audax no Campeonato Carioca, um pontinha, né, ligeiro ali, que gosta de rabiscar. E vocês vão lembrar também que ele já no Carioca tinha surgido esse rumor do interesse do Botafogo, que acabou não se concretizando. Ele se transferiu para o Resende e agora quem noticiou a vinda dele para o Botafogo ano que vem foi o Ituano. Isso mesmo, o Ituano anunciou a contratação dele, tá? Então, só contextualizando, Emerson Urso, o atacante de 22 anos, vai jogar no Ituano e depois ele virá para o Fogão ano que vem, tá? Ele já assinou um pré-contrato, segundo a notícia, né? Apurada pelo Thiago Franklin. Ele vai ficar 2024 até 2025 no Botafogo. Comenta aí embaixo o que você achou dessa contratação. É uma aposta, né? Obviamente que a gente sabe que hoje em dia o Botafogo não traz jogadores aleatórios, por mais que aparentemente pareça um jogador assim. Eu vi até comentários ali, poxa, parece uma contratação do Botafogo antigo, né? Mas certamente o scout do Botafogo tem observado o atleta, não só no Carioca, né? Fez um ótimo campeonato Carioca, mas também depois disso, né? Tem acompanhado e verificou que seria uma boa aposta para o Alvinegro. Então vamos aguardar aí. Emerson Urso, esse aí ninguém poderia apostar, né? Na janela. Galera, não temos notícias de nenhum outro jogador, né, que o Botafogo tenha contratado. A gente já sabia que seria uma janela ali um pouco mais, como é que eu posso dizer, sóbria, né, do Botafogo. Só relembrando o que eu já passei aqui no vídeo de ontem, se você não assistiu. Por exemplo, o Bastos, zagueiro, por ele estar livre no mercado, o Botafogo segue tendo conversas com o angolano, tá? E pode anunciá-lo a qualquer momento. Então, não existe essa pressa da questão do encerramento da janela. E já em relação ao Brazão, também já tinha trazido aqui a informação que seria muito difícil, e aí agora ele está descartado, beleza? O goleiro Gabriel Brazão. Mais novidades do Fogão, as novidades estão em toda parte. Vocês lembram que semana passada teve aquela polêmica ali, entre aspas, né, da Unig, né, no uniforme. Foi anunciado, depois a notícia é que o Botafogo cancelou o contrato, mas o Botafogo apareceu ontem com um patrocínio que não é tão novo assim, né? É um retorno da Centrum, tá? Centrum Vitaminas, uma marca também que aí sim, ela tá ali no nível de Amazon Prime, da própria Parimet, né? Uma marca internacional, muito conhecida, né? Acho que é a referência em vitaminas, né? No mundo é a Centrum, e a Centrum agora aparece estampada. Já apareceu no jogo de ontem nas mangas dos jogadores, e eu achei legal também que de uma forma mais discreta, né? Basta a gente lembrar que antigamente era com aquela logo toda colorida ali, meio que arco-íris e tal, e agora a Centrum apareceu respeitando as cores preta e branca, beleza? Achei que ficou legal. Ficou, como diriam os estilistas, ornou. Enfim, galera, mais novidades. Fogão não para com novidades. Botafogo estreou ontem um telão, tá, no setor norte do Newton Santos. A gente lembra que já existia um telão no setor sul, agora tem um no setor norte, então tá tudo, para quem tem toque aí, tá tudo bem equilibrado, tá? Um telão de 200 metros quadrados, que é uma parceria do Botafogo com a Futuro Mídia. Então o Newton Santos vai ficando aí cada vez mais moderno
e atendendo mais a demanda aí do público, né? Certamente o telão é muito legal, porque não só ele passa ali escalação, substituições, como ele também informa, enfim, traz informações para o torcedor ali em tempo real. É muito bacana que o Botafogo siga aí trazendo. A gente espera que também tenha em breve, né? Não sei se esse ano ainda também, aqueles LEDs ao longo da arquibancada. Traz uma modernidade ao estádio, além de informar o torcedor, beleza? Galera, vamos lá. Antes do jogo do Guarani, eu já vou entrar no assunto do jogo. O Botafogo foi nas redes sociais e anunciou, né, o Matheus Ponte. Foi até engraçado ali, né? O Botafogo, naquela pegada ali, descontraída, né? Botou uma ponte, a bandeira do Uruguai, enfim. E aí foi anunciado o Matheus Ponte, que a gente já sabia, já estava fechado com o Fogão, mas foi feito o anúncio oficial do Matheus Ponte. Matheus Ponte apareceu numa foto assim também mostrando a tatuagem dele. A tatuagem dele que ele fez com o troféu, né, da FIFA de campeão mundial sub-20. Achei bacana, ou seja, uma tatuagem recente do Matheus Ponte, jovem lateral direito que está agora no Fogão. E aquele negócio, né, chegadas e partidas. Enquanto isso, olha, eu aprendi a pronúncia, tá? Eu aprendi ontem a pronúncia. O RWD Molenbeek, eu vinha falando Molenbeek, né, porque se fosse em inglês seria, né, 2 S, mas parece que a pronúncia... Eu vi um vídeo do Cláudio Caçapa deitando e rolando, né, no francês, e aí eles falam em Molenbeek. Então, corrigindo aí a pronúncia para os puristas, o Luiz Segovia, né, o jogador zagueiro equatoriano que saiu do Botafogo, foi emprestado, tá, ao RWD Molenbeek da Bélgica. Vamos lá, é muita notícia, galera. Ainda do jogo de domingo passado contra o Curitiba, aquela festa linda no Newton Santos, vocês viram que o Botafogo lançou aquele copo do Tiquinho Soares, né? Com a foto, com a caricatura, a garotada adora, né? Ficou muito legal aquela caricatura do Tiquinho, um personagem não só no desenho, mas também na vida real, muito legal, muito carismático. E o Botafogo anunciou que vendeu 8.000 copos daqueles. Eu fiquei com vontade, eu queria ter comprado o copo. Vou ver se eu consigo comprar na loja, né, que em breve deve estrear aí no Barra Shopping e em General Severiano. Aquele copo ficou legal. E isso rendeu para os cofres do clube 160 mil reais, tá? O Botafogo que agora passa a licenciar, assim como fez com a camisa, né, do próprio Tiquinho, junto com a reserva, né, que é uma grife aí conhecida, né, de camisetas. O Botafogo aproveita naturalmente essa onda Tiquinho Soares e lança aí essa linha, né? Tanto de roupa como também o copo, sucesso de vendas. Aí o pessoal vai pensar, pô, mas Carlos, 160 mil reais não é tanto assim, né? Considerando até a renda da partida, mas, gente, é tudo um somatório, né? É experiência em conjunto, né? Assim como para o torcedor é muito legal ver que o clube está se preocupando em trazer, né, produtos novos, né, que acaba sendo uma lembrança, né? Tem muita gente que de repente não vai a todos os jogos do Botafogo ou vai raramente, né? E aí vai ter aquele copo em casa, na cozinha ali, quando for tomar uma bebida, vai ver o jogo do Botafogo, uma cerveja de repente, tal, e lembrar, pô, esse copo aqui foi que eu comprei quando eu fui no Newton Santos no jogo com o Curitiba. Então, assim, tudo isso somado agrega muito valor a toda a experiência, né? E claro, é um dinheiro também que sempre ajuda os cofres alvinegros, né? Enfim, galera, agora uma notícia assim não tão boa, tá? Na verdade ruim, mas que precisa ser explicada, tá? O repórter JP Fragoso, tá, do Globo, trouxe a notícia que após o jogo de ontem, o ônibus do Guarani, que levava os jogadores do Guarani para o hotel, né, de volta, depois da partida, teria sofrido um ataque ali, sido apedrejado, enfim, que não está confirmado, tá? Ninguém tem vídeo, foto, será que foi torcida do Botafogo, será que não foi? De qualquer maneira, o próprio Fragoso trouxe a informação de que o ônibus do Guarani não respeitou o itinerário previsto, tá? Pela segurança do estádio, né? Essa segurança, essa escolta, tá? Ela é feita pelo BEP, que é o Batalhão Especial, aliás, o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, tá? Então, por alguma razão, o motorista do ônibus
da equipe paraguaia seguir um outro trajeto e durante esse trajeto teria sido atacado, o que é sempre muito ruim. A gente não pode acusar ninguém aqui, não tem provas, mas se partiu de algum torcedor ou de alguns torcedores do Botafogo, óbvio que não é legal. A gente sempre fica muito chateado, até principalmente em competições sul-americanas, se o ônibus do Botafogo é atacado, né, digamos. E semana que vem tem o jogo da volta, né, no Paraguai. A gente ia ficar aqui muito chateado se isso acontecesse com o ônibus do Botafogo. Então não vejo sentido nenhum, né, para isso acontecer. Espero, enfim, que isso aí seja apurado. E pelo menos a boa notícia é que nenhum jogador ficou ferido aí dessa situação, tá? É aquele negócio, só para fechar o assunto. Mesmo sem a escolta, não tem que ninguém ir lá atacar o ônibus do Guarani, né? Abre um precedente até perigoso. Vai muita gente do Botafogo, né? Torcedores vão ao jogo lá do Defensores del Chaco semana que vem. Ninguém gostaria que fosse, por exemplo, a torcida atacada, né? Ou os nossos jogadores atacados. Então, galera, vamos, né, se ligar. Enfim, vamos falar do jogo de ontem, finalmente, né? Muita notícia aqui rolando. O Botafogo que entrou em campo poupando 3 jogadores, espinha dorsal, eu diria, né, da equipe. O PR, né, o Lucas PR foi poupado, entrou o Gatito e está sendo bom esses jogos, né? Já tinha acontecido no jogo com o Patronato, o Gatito Fernandes ir pegando o ritmo de jogo, porque pode ser que aconteça, né? A gente espera que não, que ele seja... que ele precise entrar num jogo do Brasileirão, por exemplo, né? Então ele precisa desse ritmo de jogo que o treino não dá, né? O treino deixa o cara em forma, mas ritmo de jogo, como diz já o nome, só jogando. E o Gatito, então, entrou no lugar do PR, o Hugo atuou no lugar do Marçal e o Janderson entrou no lugar do Tiquinho, tá? O Tiquinho, que daqui a pouco eu vou falar, acabou entrando no segundo tempo e sendo fundamental, né? A entrada do Tiquinho. Vamos lá, galera. Começou o jogo. Eu até vou dizer para vocês, eu não estava em casa, eu estava a caminho de casa, num trânsito danado. A sorte é que, como, né, dá para ver ali no celular, na Paramount, só que eu estava dirigindo. Então, para também não ser algo perigoso, apesar de estar no trânsito, eu dava uma paquerada ali no jogo. E logo aos 3 minutos, o Guarani abriu o marcador, né? Aí a gente já fica aquele pensamento. Caramba, o Botafogo da Sul-Americana é diferente do Botafogo do Brasileirão. Parece que entra desligado, parece que entra desatento, né? E de fato foi o que a gente observou no primeiro tempo inteiro, né? O Botafogo quase sofre o segundo gol, o Guarani chegou a ter um gol anulado, né? Um segundo gol anulado. Esse primeiro gol foi uma boa jogada pela ponta direita, né? Ali um certo vacilo do Cuesta, a marcação toda, né, de defesa ali do Botafogo deu um mole e o jogador foi esperto, conseguiu cruzar e o Romeu Benítez fez esse gol, né, no comecinho do jogo. E aí, falando ainda da Paramount, né, lá pelas tantas, sumiu o áudio da partida, deu ali um revertério, aí eu liguei o rádio do carro para ouvir o Penidaço, né, na Tupi, e aí ficou aquela confusão, assim, tentando, né, não estava batendo, estava com um delay ali, enfim, foi dessa maneira que eu acompanhei o primeiro tempo do jogo. Cheguei a tempo em casa pro segundo tempo, mas eu estava já com aquele pensamento, torcedor alvinegro tá assim hoje em dia, né? Vamos virar. Eu estava convicto de que o Botafogo tinha totais condições de virar e foi o que aconteceu, tá? Ainda falando do primeiro tempo, o Botafogo teve a posse de bola 75%, mas não conseguia chutar a gol. Acho que deu 3 chutes só a gol, com destaque para um chute do Marlon Freitas, tá? Que acabou raspando ali o travessão, batendo no travessão, tá? Um chute fora da área. E teve uma jogada também boa, que o de Plácido cruzou e o Eduardo entrou de carrinho, por muito pouco não fez o gol. Foram os 2 momentos que o Botafogo teve só na primeira etapa, uma primeira etapa realmente muito abaixo do que a gente está acostumado de ver o Botafogo produzindo, tá? No segundo tempo, aí sim o Lage deu aquela sacudida no time, né? Fez boas mexidas, Segovinha entrou muito bem. Segovinha estava com tanta fome de bola que eu acho que ele queria mostrar, né? Já que era ex-equipe dele, o Guarani, queria mostrar serviço e fez, olha, eu diria que talvez sua melhor partida com a camisa alvinegra, tá? O Segovinha. Tá faltando talvez ele chutar mais a gol, né? Ser mais preciso, aí ele vai se tornar de fato um atacante de um nível até mais alto, né? Mas ele dribla demais,
muito inteligente, visão de jogo, entrou muito bem o Segovinha. E o Tiquinho nem se fala, né? O Tiquinho, ele é um jogador realmente, a gente pode falar, né, o termo, de outra prateleira. Não é à toa que ele jogou tanto tempo na Europa, em alto nível. Ele é um jogador que chama a responsabilidade. Antes do próprio gol dele, né, de pênalti, ele já tinha dado um ótimo chute que passou raspando. Enfim, o Botafogo cresceu no segundo tempo, foi para cima do Guarani. Conseguimos um empate aos 20 minutos, num golaço do Hugo, enfim, meio que um sem pulo ali no ângulo, e ele homenageou, né, a esposa que está grávida no gol. Foi muito bom aí para o Hugo esse gol, segundo gol apenas que o Hugo faz pelo Botafogo, né? E o Botafogo continuou amassando, né? Água mole em pedra dura, tanto bate, né, que o Júnior Santos, que entrou também na partida, e aos poucos vai recuperando a confiança, né? Ele estava muito sem confiança, o Júnior Santos, acabou sofrendo o pênalti aos 42 minutos do segundo tempo, pênalti que Tiquinho Soares foi para a bola e guardou, né? O Tiquinho chutou com bastante força no meio do gol e fez o 2-1. O Botafogo ali dava a impressão até que se forçasse um pouco poderia até chegar ao terceiro gol. O importante é que o Botafogo venceu a partida, espantou aquele susto do primeiro tempo, né? E vamos agora para o jogo da volta lá no Paraguai com a vantagem do empate. Claro que é um jogo que o Botafogo vai esperar. Se já teve catimba, ontem teve muita catimba enquanto o Guarani estava na frente, os jogadores caíam no campo toda hora, o goleiro deles, né, que estava ali todo de Barbie, né, todo de rosa, sentia a virilha, ia para o chão. Então vocês imaginem esse jogo da volta, o que vai ser a pressão, só que agora eles vão começar o jogo, né, atrás do marcador, tendo que buscar. Isso foi fundamental para o Botafogo, né, sob todos os aspectos. Então 2-1 realmente foi um grande resultado pelo que se desenhava a partida no primeiro tempo, né? A gente chegou a ficar com medo ali do Guarani abrir um 2-0 e a coisa, né, ir para cucuia. Então o Botafogo segue forte também na Sul-Americana, né? E o craque do jogo, né, que eu até botei na thumb aí, Marlon Freitas, ou como dizem os portugueses, o Marlon, né? Marlon Freitas, novamente uma grande atuação, que o próprio Bruno Lage, né, na coletiva foram os dois, né, o Marlon e o Bruno Lage. O Bruno Lage classificou o Marlon Freitas como um jogador fantástico e de fato ele está numa grande fase, jogando muita bola, né? E aí justamente o que vem um assunto aí da thumb, né? Lá pelas tantas, o Bruno Lage comentou assim: nossa, mas o Marlon ele teve na República Tcheca. Aí o Marlon corrige ele, fala: não, foi na Eslováquia. Por que você foi fazer na Eslováquia? Aí o detalhe para isso, o Bruno Lage falou o seguinte, lembrando que ele tem contrato só até o final do ano, falou assim: se eu voltar para a Europa, né? Você vê quanto que ele está à vontade no Botafogo. Se eu voltar para a Europa um dia, eu vou te ligar, Marlon Freitas, né? Aquele movimento, tipo, vou te levar para a Europa, só que para uma grande liga da Europa, né? Ele jogou na Eslováquia, eu nem sabia disso, que ele tinha jogado na Eslováquia. E aí, na mesma hora, o Mazuco fez assim, né? E aí o próprio Bruno Lage falou assim: o André, né? O André Mazuco tá dizendo que não, tal. Aí ficou um clima de brincadeira, evidentemente, mas foi a forma que o Bruno Lage utilizou para elogiar o Marlon Freitas, né? Que é um jogador que é nível Europa, nível A da Europa, né? E não nível de uma liga menor como é a da Eslováquia, né? Então, isso foi muito legal e realmente merecido aí todo o esforço do Marlon Freitas, que, vocês lembram, era do Atlético Goianiense. O Botafogo trouxe ele também, o scout do Botafogo, mais uma vez, trouxe ele sem custos, tá? Ele assinou um pré-contrato ano passado, a gente já sabia durante o ano todo que ele viria para o Botafogo, né? E no início ele demorou um pouco a se adaptar e agora está voando. Marlon Freitas, super titular do Botafogo, destaque absoluto aí numa equipe aí que são vários destaques, né? A gente fica pontuando Tiquinho, Marçal, Eduardo, Tietê, Marlon, Lucas Perry. É uma equipe hoje e inclusive quem estava abaixo hoje está atuando muito bem. Quem atuou muito bem ontem, por exemplo, foi o Di Plácido, né? Que lá no início eu também apontava o dedo, esse cara tá destoando. Não,
Hoje o de Plácido está muito bem. Na lateral direita, o Matheus Ponte vai ter que suar para tomar a vaga dele. E o outro ponto da coletiva do Bruno Lage, ele destacou o emocional da equipe, né? E de fato, a gente não vinha observando, o Botafogo teve ontem um fato raro, uma virada, né? Uma virada. Tudo bem que normalmente o Botafogo não sofre gols, muito menos sai perdendo, né? O jogo que a gente saiu perdendo recentemente foi do Santos, e a gente reagiu, né? Quase virou, e agora sim, uma virada do Fogão. Beleza, pessoal? Galera, 20 minutos. Muitos assuntos. Se você não deu like, o que você está esperando? Eu vou esperar aqui, ó. Custa nada. Só dá o like, compartilha nos seus grupos, manda para os seus amigos botafoguenses que não conhecem do canal, né? Se você não é inscrito, se inscreva. E se você é inscrito, como eu digo sempre aqui, aciona o sininho, beleza? Tamo junto, um abraço, Fogão pra cima sempre!